De fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise de informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há sim uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele é apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade, indício de autoria, a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência. Farei a juntada de voto, que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Ele tem tempo ainda para pedir o seu governo e cuidar da sua vida. Ele, para nós, não
legítimas. Liberdade para os presos políticos. Ele tinha passagem pela polícia, ele foi preso por contravenção em 2012. Temos inclusive a imagem dele, é esse que você vê aí, o Francisco Vanderlei Luiz. Ele era o dono daquele veículo encontrado na cena do crime. Aquela primeira explosão registrada às 7h30 da noite foi uma explosão registrada no carro dele. Ele é de Rio do Sul, é a cidade natal do suspeito. Ele foi inclusive candidato a vereador. Ele pagou fiança. Ele chegou a ser preso aqui, só para trazer aqui informação, ele chegou a ser detido, pagou fiança um mês depois, preso por contravenção em 2012, portanto. Depois de um mês de detido, ele pagou fiança. Em 2013, foi oferecida uma denúncia-crime por parte do Ministério Público. Chegou a ser decretada a prisão albergue de Francisco. A condenação foi revogada em agosto de 2014, quando o processo foi transitado em julgado e o Ministério Público determinou a extinção da pena. Mas está aí a imagem dele, Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França. Ele que era o dono do carro que explodiu e foi ele quem colocou no próprio corpo explosivos e detonou esses dispositivos em frente ao prédio. O Supremo Tribunal Federal tentou, inclusive, entrar no prédio, foi impedido e, na sequência, detonou esses explosivos. O Supremo Tribunal Federal registrou um aumento no número de ameaças feitas à corte na última semana, às vésperas do julgamento contra Jair Bolsonaro e outros acusados na denúncia da trama golpista. Cidadãos comuns estão entrando em contato para proferir ofensas através da central telefônica do tribunal, além de e-mails. Os ataques cresceram após o ministro Zanin marcar a data do julgamento do ex-presidente, acusado de cometer 5 crimes após perder as eleições em 2022. A vinda da comitiva para o Brasil, qual data que eles vão vir ao Brasil? Segura essa, Alexandre. Só por conta de um senador perseguido politicamente. Imagina os perseguidos políticos e os presos do dia 8. Tu tá fudido. Isso é só por conta de um senador. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o blog da Cidadania. E o blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então eu peço a sua tolerância, a sua compreensão. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil, e eu não tenho conseguido pagar. Foi em 2010. Dizia o Instituto Census e o Instituto Vox Populi, diziam que Serra e Dilma estavam empatados. O Serra com 32,7% e a Dilma com 32,4%. A margem de erro da pesquisa era de 2,2%. Isso no dia 13 de abril. Sai a pesquisa Datafolha no dia 17 de abril e diz que o Serra tinha 10 pontos na frente da Dilma. Fui procurar 3 estatísticos, os 3 me disseram que tinha algo errado nessa pesquisa, que a diferença era muito grande por uma pesquisa só com 2 candidatos num período idêntico. Eu fui à Procuradoria-Geral Eleitoral, MSM era o movimento do Sem Mídia que eu fundei, era uma ONG. E eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral mandou a Polícia Federal abrir uma investigação. E aí
esse é o site vermelho do PCdoB, vitória do Sem Mídia, Justiça e Polícia Federal investigarão as pesquisas. Sabe o que aconteceu? Olha só, alguns dias depois, o Datafolha convergiu para o resultado que os censos e o Vox Populi estavam dando lá atrás. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de abril de 2025. São 9 horas da manhã. O STF dobra a aposta contra Bolsonaro hoje. Presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, apoia pedido de Alexandre de Moraes por reação à tentativa de intimidar o tribunal neste domingo. Tentativa de intimidação do Poder Judiciário pelo bolsonarismo, como a que você acaba de ver, ocorreu em 7 de setembro de 2021 e terá graus de gravidade. As ameaças de revolta popular serão medidas na mesma Avenida Paulista em que hoje ocorrerá nova manifestação. O que ocorrer hoje na Avenida Paulista, à luz da legislação que protege o processo penal aberto em 26 de março contra Jair Bolsonaro e o restante do núcleo crucial do golpe, o núcleo 1, pode gerar sanções previstas na lei para quem tenta obstruir uma ação penal. E se for através da intimidação de autoridades, em vez de destruição de provas ou coação de testemunhas, será ainda mais grave. Como o único membro desse núcleo que estará na manifestação é o ex-presidente, pois uma parte desse núcleo está presa e a outra parte não irá à manifestação, só ele irá responder pelo que lá ocorrer hoje. Foram denunciados como integrantes do núcleo crucial da tentativa de golpe por ordem alfabética os seguintes membros do governo Jair Bolsonaro: Alexandre Ramagem, ex-chefe da BIM, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, além de Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e ex-candidato a vice na chapa dele. É amplo o arcabouço legal e a jurisprudência nos tribunais contra o ato de tentar constranger, intimidar ou chantagear autoridades judiciárias ou policiais com a finalidade de fazer cessar a aplicação da lei em uma ação penal. Nesse contexto, a manifestação desse domingo pode ser vista dessa forma, mesmo que tenha 1 bilhão de manifestantes. Arrastar multidões para atos antidemocráticos e de incitação ao crime para coagir autoridades é até mais grave do que fazê-lo de forma solitária. O que muda das manifestações anteriores para a atual é basicamente o fato de que os réus, os 8 réus em ação penal no Supremo aqui descritos, não podem mais agir à vontade de modo a constrangerem claramente as autoridades judiciárias que os julgam pelos crimes que lhes foram imputados em sessão de 26 de março de 2025 na primeira turma daquela corte, como você acaba de ver. A liberdade de expressão não permite incitação à violência ou contra a honra dos julgadores. Desde o ano passado, foram inúmeros os casos de violência. E, portanto, que cada um dos que acorrerem a essa manifestação saiba que será individualmente responsável por suas ações ao longo deste domingo. No dia 26, como você vê aqui a notícia no site do STF, o tribunal recebeu a denúncia do Núcleo 1 por tentativa de golpe e foram analisadas a materialidade, autoria individualizada e votaram. O ministro Flávio Dino votou a favor do recebimento da denúncia, o ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, e na verdade, aqui você tem imagens do julgamento que são bastante interessantes. Você veja aí o Procurador-Geral da República, julgamento com as imagens que foram transmitidas
para mostrar o que foi que aconteceu naquele dia. Foram passados vídeos da destruição, foi reconstituído todo o processo. E aqui, no primeiro dia do julgamento, no dia 25, o Supremo rejeitou todas as preliminares levantadas pelas defesas dos acusados de tentativa de golpe. Então, eles questionaram impedimento e suspeição, querendo tirar ministro Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes do processo. O STF, a primeira turma, negou. Incompetência dos STF para julgar o caso. O STF negou porque ele mudou a jurisprudência do tribunal para julgar tudo lá. Análise pela turma. O colegiado queria colocar a análise no plenário e o STF negou e disse que vai ser julgado na primeira turma mesmo. Prerrogativa de foro, o Bolsonaro queria ir para a primeira instância, não pôde ir para a primeira instância. Acesso às provas, a turma rejeitou todas as preliminares de nulidade apresentadas pela defesa das provas. Excesso de documentos, o tribunal obviamente negou, porque eles estavam acusando o tribunal de ter muita prova contra o Bolsonaro. Pesca probatória, eles acusaram o tribunal de procurar alguma coisa para condenar eles, de não ter ido num lugar certo, e sim saído procurando provas contra eles, e eles mostraram que não, que as provas foram aparecendo no curso da investigação. Juiz de garantias, que faria com que haveria um juiz para fase de instrução penal, de busca de provas, tal, e outro juiz para o julgamento efetivo. E isso foi pedido na época do Sérgio Moro, porque ele participou da instrução penal e do julgamento do Lula. Porém, o que acontece é que isso foi na primeira instância. Na última instância não tem isso. A colaboração premiada, eles tentaram anular a delação do Mauro Cid, e isso foi totalmente negado. Depois nós vamos tratar disso mais para frente, dessa negativa do STF de anular a delação do Mauro Cid com os advogados caríssimos do Bolsonaro. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Bom, há um largo arcabouço penal contra o que o Bolsonaro vai tentar fazer hoje. Você tem, por exemplo, o artigo 286 do Decreto-Lei número 2.848, que fala sobre incitar publicamente a prática de crime. E qual é a prática de crime? Ataques ao tribunal, como aquele da bomba. Foram vários ataques à bomba, vários desmontados, já mostrei fartamente aqui no canal. Você tem uma pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, mas se isso ocorrer no âmbito de um processo penal, isso dá prisão preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, você tentar incitar a população contra os julgadores, como o Bolsonaro faz, acusando-os e provocando o ódio dessas pessoas, pode resultar em prisão preventiva. O artigo 287 do Código Penal diz que fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime é crime e dá detenção de 3 a 6 meses ou multa também. E você é considerado também pelo judiciário que incitar e fazer apologia a atos antidemocráticos também é crime. Ou seja, esse tipo de ato que pediu a ditadura durante o governo do Bolsonaro. Bom, a Folha de São Paulo de hoje, ela tem aqui na capa algumas matérias. Eu escolhi a Folha porque ela trata da pesquisa Datafolha, que confirma o que disse a pesquisa Quest sobre Lula vencer todos os adversários do primeiro turno. Então dizem que o Lula está caindo, está afundando e tal, mas ele vence todo mundo. E se você tirar o Bolsonaro da disputa, aqui você vê que ele vence com facilidade Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes, Pablo Marçal, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, todos eles, inclusive a Michele também.
o Lula venceria Bolsonaro por, na verdade, 40, ele teria Lula versus Bolsonaro 49 contra 40 no primeiro turno, no segundo turno. Então é mais até que na pesquisa Quest. E venceria o Tarcísio por 48 a 39 e o Haddad venceria o Tarcísio por 43 a 37. Então, veja só que a situação do bolsonarismo não está tão boa como eles pensam. E, além de tudo, nessa manifestação de hoje, ocorre logo após essa mega manifestação em Nova York contra o Trump, que nos Estados Unidos o Trump está sendo odiado, a popularidade dele despencou, as ruas estão cheias pelo país inteiro de protestos contra ele, está todo mundo arrependido e isso já está influindo aqui no Brasil. Por que é que eu digo isso? Porque essa tentativa de demonstração de força hoje do bolsonarismo na Avenida Paulista é algo que vai na contramão do sentimento que se forma no Brasil em relação a esse tipo de político. E o Bolsonaro, como todo mundo sabe, é ligadíssimo ao Donald Trump. As tarifas do Trump tiram mais da metade da renda mensal das famílias americanas. Ou seja, votaram no cara e está todo mundo piorando de vida lá e sofrendo e com medo. Tem muita gente já imigrando para fora dos Estados Unidos. O PL do Bolsonaro diz que usa obstrução além da anistia para empurrar o governo Lula ladeira abaixo. Isso é outra coisa que está pegando muito mal junto à população, porque o povo não quer saber da briga deles. O povo quer que as autoridades constituídas façam o que for necessário para melhorar a vida de todo mundo. Então, eles sabotarem o governo para ter lucro político, isso está pegando já muito mal. E já começa a aparecer o resultado. O Lula, inclusive, ele pode ganhar com medidas do Trump, não é? As recentes tarifas alfandegárias impostas pelo Trump podem ter efeito inesperado e beneficiar a popularidade do Lula às vésperas do ano eleitoral no Brasil. Como afirmou um analista do mercado financeiro, o Lula acordou melhor do que foi dormir. Então, as coisas, como eu venho dizendo há muito tempo aqui, pessoal, não tem como. O Lula tem a máquina na mão e ele sabe o que fazer. E veja só, a vida das pessoas está melhorando. Só não melhorou mais porque tinha o Campos Neto ali colocando os juros nas alturas e deixando o dólar solto para gerar inflação. Quando ele sai, o Galípolo entra e prende o dólar. Não é? Ele começa a vender dólar para impedir que o dólar dispare, que é para isso que serve, é política cambial isso. E o Brasil tem 400 bilhões de dólares quase de reservas cambiais. Então, por que não vender? O Campos Neto ele vendeu 113 vezes dólar para controlar o câmbio no governo Bolsonaro e uma vez só no governo Lula. O Galípolo entrou, vendeu o dólar e despencou a taxa do dólar. Despencando o dólar, a inflação despenca, porque o real se valoriza. Então, quando o dólar cai, o preço do dólar, a nossa moeda se valoriza e compra mais coisas. Né? Bom, para o PT é hora de virada do governo e para o PL é o fundo do poço, segundo a análise aqui da CNN. A nova pesquisa da Datafolha sobre a popularidade de Lula dividiu as opiniões do governo e oposição e esquentou os ânimos para a disputa de 2026. De acordo com a pesquisa, o governo é reprovado por 49 e aprovado por 48. Ou seja, empate técnico. Né? Mas na hora de votar, aí a coisa fica diferente. O Lula tem vantagem. E vai ter mais vantagem, porque a vida das pessoas vai melhorar neste ano e no ano que vem. Com 50% de aprovação, Lula pode chegar a favorito. Ele tem 48%. Ou seja, tudo isso que eles estão dizendo aí, nada vale. E com a anistia empacada, o Bolsonaro aposta em pressão das ruas, com esse ato hoje em São Paulo. E, na verdade, esse ato aqui, em tese, deveria ser maior do que o ato do Rio. Hoje à tarde, na Avenida Paulista, eu vou estar lá, como eu fiz em todas as outras manifestações. Dessa vez deve ter mais gente lá cobrindo. Eu peço a você que se lembre de que eu tenho tentado cobrir
esses atos todas as vezes da forma que me foi possível e vou continuar fazendo isso, vou estar lá e eu conto com a sua presença aqui, porque eu vou para cima desses bolsonaristas, eu vou querer saber deles o que eles estão fazendo lá. E após o protesto esvaziado no Rio e com o assunto travado na Câmara, a estratégia do bolsonarismo é mostrar que a anistia tem força nas ruas e não tem. O fato é que não tem. O Bolsonaro aposta em multidão para elevar a pressão por anistia, mas a pauta pela anistia, os envolvidos devem, segundo Pablo Hortelado, da USP lá, que faz aquela pesquisa, ele acha que vai levar entre 40 e 60 mil pessoas para a Avenida Paulista, que é o público que o Bolsonaro tem conseguido levar. O ano passado, em 7 de setembro, ele conseguiu levar 40. Talvez aí, com a pressão dos últimos dias, consiga levar mais. Não sei se vai ser tudo isso, mas seja como for, em 25 de fevereiro, foram 180 de 2024, foram 180 mil pessoas. Isso medido pela USP, foi uma coisa gigantesca mesmo. Tá? Porque ali você tem um bairro de gente de classe média alta, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Então você veja bem, em São Paulo, no bairro dos Jardins, que fica próximo ali à Avenida Paulista, que é um dos bairros mais ricos de São Paulo, você tem facilmente ali 1 milhão de pessoas ali na região toda do centro das zonas ditas nobres de São Paulo, gente endinheirada, e você vai lá na Paulista, já foram feitas diversas pesquisas, é tudo gente de classe média alta, ou classe alta, né? A grande maioria. Então é a elite paulista se manifestando e isso não vai interferir em nada no processo. E não responde à realidade do Brasil hoje. Eles vão mentir muito. Essa filha de um sujeito que teve um ataque de coração na cadeia vai dizer que o pai foi assassinado sem prova nenhuma. Né? Isso é uma coisa criminosa, é uma tentativa de insuflar a população contra as autoridades. A filha do patriota Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, Luiz da Cunha, disse que seu pai foi torturado e assassinado na Papuda. Torturado. Isso é uma infâmia, é uma mentira, não tem prova nenhuma disso, e as declarações foram dadas por ela na visita ao Congresso Nacional. Então isso é um absurdo e isso não pode ser permitido dessa forma. Bom, aliados tentam fazer o Bolsonaro desistir do Planalto, mas o Bolsonaro não quer desistir, por isso que ele vai para essa manifestação, porque ele teme morte política. Inelegível e denunciado por tentativa de golpe, ele ampliou o diálogo com partidos da centro-direita por objetivos pragmáticos, mas resiste a pedido para encampar outro candidato. Ele quer ser o candidato porque se ele sair fora e for preso, ele vai ser esquecido. E vai mesmo. Cedo ou tarde vai acontecer isso. Simples assim. A pesquisa Quest revelou que a maioria é contra a anistia para esses bolsonaristas, bandeira do bolsonarista de hoje. Então, veja, o que tiver lá na Avenida Paulista é consequência de gente que está defendendo privilégios aí, por isso vai para a rua. E as pessoas que são contra não se mobilizam. E aí tem toda uma explicação para isso, que eu vou escrever um artigo nos próximos dias explicando por que é que a esquerda não vai para a rua. Não é? E na fila da Justiça, o STF agenda mais 3 julgamentos sobre a tentativa de golpe, está acelerando e, dependendo do que ocorrer hoje, as medidas já foram acertadas entre os ministros da primeira turma. Está sendo antecipado o julgamento dos núcleos 2, 3 e 4 do golpe e o STF espera sessões mais rápidas para julgar as denúncias contra os aliados do Bolsonaro. A primeira turma vai começar a julgar o núcleo 2 no dia 22 agora. Na verdade, daqui a 2 semanas e depois no comecinho de maio e no meio até o dia 13 de maio vai ter julgado todos os aliados de Bolsonaro e aí em maio mesmo começa a instrução penal. Na verdade já começou, né?
Mas vai começar a instrução penal, os julgamentos, que vão ter sessões todas as semanas, na primeira turma, e vai se acelerar esse julgamento, e aí você tem ainda o caso do que ocorrer hoje naquela manifestação. Veja bem, a decisão de Moraes sobre o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, que foi negado por ele e pela PGR na semana passada, não significa que não pode acontecer. O ministro do STF nem chegou a analisar a notícia-crime apresentada por uma vereadora petista, porque ela não tinha legitimidade. Não era ela que tinha que fazer a denúncia. Ela poderia, por exemplo, ter feito a denúncia à polícia ou à Polícia Federal. Podia ter feito também uma denúncia na primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes indeferiu o pedido de prisão preventiva contra o Bolsonaro apresentado no último dia 17, por 2 advogados de Pernambuco, a Liana Cirne e o Vitor Fialho Pedrosa. Segundo os advogados, Bolsonaro convocou seus apoiadores por meio das redes sociais e tentou provocar uma incitação contra as autoridades. Na decisão, o Moraes acata os argumentos apresentados pelo Gonê, apontando que o pedido dos advogados não indicou quais seriam os indícios concretos de crime do presidente ao convocar as manifestações. Para o PGR, os atos pacíficos pedindo anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro são lícitos. Além disso, o ministro concordou com o PGR no tocante à ilegitimidade ativa de Vitor Fialho e Liana Cirne. De acordo com Moraes, os advogados apresentaram pedido diretamente ao STF. Agora, no momento em que forem feitas acusações às autoridades, é isso que tinha que ter sido indicado. Então, também você tem o seguinte, o STF não quer prender preventivamente o Bolsonaro agora para ele não se vitimizar, né? Se ele for preso sem julgamento, vão dizer que é uma perseguição e tal. Agora, dependendo do que for feito hoje na Avenida Paulista, as coisas vão mudar. Porque se for feito o processo da forma correta e tiver frases e indicações de que ele está acusando os juízes de cometerem crimes, aí a coisa vai mudar de figura. Então, nós vamos ver o que vai acontecer hoje e a justiça vai ser feita no nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e espero você a partir das 14 horas na Avenida Paulista. Um abraço para todo mundo.